Graça e paz. Pode se assentar. Hoje a ministração vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir neste lugar. Pela manhã eu estive na Igreja Batista Memorial de Americana e eu fui convidada para ministrar sobre doenças psicossomáticas e a igreja. E o pastor achou que seria também um tema bom para a gente conversar nesta noite, então ele me convidou para estar aqui. Então vai ser um pouquinho diferente, mas eu creio que Deus deseja falar aos nossos corações, amém? Então nós vamos dividir em duas partes, tá? Essa ministração. Nós vamos falar uma primeira parte sobre como a ciência, sobre como a medicina enxerga as doenças psicossomáticas, e aí a gente vai fazer uma comparação com a igreja e com a Bíblia. Tá todo mundo me ouvindo bem? Pessoal aí do fundo? Vou tentar falar devagar, porque às vezes eu falo rápido, eu me empolgo. Então vamos primeiro começar falando sobre a definição da palavra. Psicossomático vem do grego. É a junção de duas palavras. Psico significa mente, soma significa corpo. E durante muito tempo na antiguidade, os cientistas, os filósofos, eles pensavam o quê? Que a mente era algo completamente separado do corpo. Então eles não enxergavam os seres humanos como algo completo, como um todo, como um ser que tem um corpo, tem uma mente, uma alma. Eles achavam que era completamente separado. E foi só em 1926 que surgiu um outro pensamento dizendo, não, o ser humano, ele é um todo, ele é um sistema, ele tem um corpo e a mente dentro desse corpo, a alma dentro desse corpo. E hoje, atualmente, a ciência entende o quê? Que o ser humano é um ser biopsicossocial. Significa o quê? Bio, ele tem um corpo. Psico, ele tem uma mente, uma alma. Social, ele vive em sociedade, ele se relaciona com pessoas, com situações. Então, e alguns mais modernos ainda entendem que o ser humano é o quê? Um ser biopsicossocial, espiritual. Não são todos que aceitam o termo espiritual junto. E o que são doenças psicossomáticas? É uma reação do nosso corpo a situações estressantes, que podem ser diagnosticados por exames físicos laboratoriais. Ou seja, o nosso corpo ele responde ao estresse, a gente apresenta danos físicos em resposta a fatores sociais, coisas que a gente vive no nosso dia, fatores psicológicos, emocionais, situações que a gente não elabora, que a gente não vivencia de maneira saudável. Então, é simplesmente uma doença que não tem uma causa física. É uma doença que tem uma causa emocional, que tem uma causa mental, de pensamento, e pode até, eu entendo, ter uma causa espiritual. Então, eu até contei hoje de manhã lá que dos meus 17 para 18 anos, eu tive um refluxo. Um refluxo que virou uma gastrite e que depois virou uma úlcera. E aí, quando eu fui fazer lá o meu exame, a endoscopia, o médico viu, olhou, falou para mim, você tem uma úlcera, a gente vai coletar um pedacinho do seu estômago, mandar para análise. E nessa análise que voltou depois o resultado, dizia o quê? Que eu não tinha nenhuma bactéria no meu estômago que justificasse aquela úlcera. E também não tinha nenhuma alteração celular que justificasse. E aí ele me disse assim, você está estressada, você está ansiosa e provavelmente foi isso que está causando a sua doença. E com certeza eu estava estressada. Dos meus 17 para 18 anos, quem que lembra de mim nessa época? Eu vivia a época do vestibular, estava estudando. Eu lembro que eu ia para a escola, aí eu tinha que escolher se eu jantava, se eu tomava banho, porque daí eu ia para o cursinho. Eu fazia aula de inglês, fazia aula de Kumon, fazia aula de japonês, fazia aula de redação. Tive uma decepção amorosa com o Leandro. Na época a gente estava orando e aí as coisas não caminharam do jeito que eu esperava. E tudo isso ocasionou essa úlcera no meu estômago, que me rendeu o quê? 2 anos
de tratamento intensivo, de restrição alimentar. Para quem me conhece sabe que eu amo café. Eu fiquei 2 anos sem poder tomar café. Não desejo isso para ninguém. Fiquei com muita dor, com muito sofrimento. É muito difícil. Quem tem gastrite, quem tem dor, quem tem úlcera sabe. É muito complicado. Então, na verdade, eu vivia coisas, né? Situações que eu não elaborei de uma maneira saudável, que eu não vivenciei de uma maneira saudável, eu não consegui lidar com as questões emocionais, com as questões sociais. E tudo isso provocou uma doença em mim. E os estudos hoje, eles já comprovam, muitas pesquisas já comprovam essa interação que existe entre emoção, imunidade e adoecimento. Então já se sabe que depressão, ansiedade, crise de pânico, pensamentos ruins acabam com a nossa imunidade. Deixa a nossa imunidade lá embaixo, que é o nosso sistema de defesa contra doenças do nosso corpo. E aí, nos predispõe a ficar mais doentes ainda, né? Outras pesquisas já indicam que quando a gente consegue se abrir, quando a gente consegue compreender e falar das nossas emoções, tudo isso pode melhorar asma, artrite. Outras pesquisas dizem que quando você fica muito nervoso, para quem é adolescente ou criança, quando você fica muito nervoso antes de fazer prova, diminui a velocidade de cicatrização das nossas feridas. Então, a gente pode até ter ferida que demora muito mais para cicatrizar quando a gente fica nervoso. E tudo isso, então, para dizer o quê? Que tudo que se passa de ruim na nossa mente, as nossas crenças negativas, os nossos afetos ruins, ou seja, relacionamentos ruins que a gente tem, tudo isso pode prejudicar a nossa saúde e o nosso corpo. E qual que é um problema? Um grande problema. 80% dos ansiosos e deprimidos não conhecem esse lado do adoecimento. Então, as pessoas procuram os médicos por motivos secundários, por causas secundárias. Então, ou seja, procura por desordens, né, intestinais, por alergias, inflamações, porque está tendo insônia, não consegue dormir, porque tem queda de cabelo, tem dor abdominal, tem problema cardíaco. Então, as pessoas procuram um médico por essas questões. Nunca pela causa principal, que é o que está provocando tudo isso. E aí o que acontece? Demora-se muito para descobrir a verdadeira causa do adoecimento. E quanto mais a gente demora para procurar, né, para tratar a causa principal, mais difícil fica o tratamento, mais demorado fica, né, esse tratamento. Então, né, só para dar um exemplo, eu trabalhava com uma assistente social que, de repente, ela começou a ter palpitação, acelerava o coração dela, dava falta de ar, e aí ela procurou um cardiologista, porque afinal, ela estava acelerando o coração, estava subindo a pressão dela, ela foi atrás de um cardiologista. Mas a gente que convivia com ela sabia que ela não tinha problema, né, cardíaco. Por quê? Porque lá no nosso trabalho, ela sentava lá dentro com as pessoas carentes, que tinham inúmeros problemas, dificuldades, e ela ouvia essas pessoas, escutava, e às vezes a gente nem tem como ajudar essas pessoas, a gente se sente incapaz de ajudar essas pessoas, quem trabalha assim, né, com pessoas carentes. E aí ela foi absorvendo tudo aquilo e uma hora o corpo dela manifestou. E ela começou o tratamento para hipertensão. Vocês acham que melhorou? Não. Não melhorou, porque o problema dela não era a hipertensão. Na verdade, ela estava tendo crise de ansiedade, que virou uma síndrome do pânico, e ela estava tratando com a pessoa errada. E aí demorou muito, tanto para se descobrir o diagnóstico real dela, e também ela demorou para aceitar que ela estava tendo crise de pânico. Né? Ela fala que começou tudo com problema cardíaco, e na verdade não era. Então, né, eu achei uma pesquisa de uma psicoterapeuta chamada Miriam Durante, e ela fez um relatório de 2012 a 2013, dizendo o quê? Que 83% das mulheres já desenvolveram algum tipo de doença ligada a problemas emocionais e mentais. E 17% dos homens também. Agora, por que tem esse número tão diferente, né? Mulher 83%, homem 17%? Porque homens, no geral, lidam melhor com frustração e com as angústias.
E as mulheres não, elas tendem a transferir para o organismo toda a carga emocional das coisas que ela vive. E só abrindo um parênteses aqui, né, quando eu falo de frustração, hoje a gente vive numa sociedade de pessoas que não sabem lidar com a frustração mais. Né? A gente cria nossos filhos, as crianças, que não sabem lidar com frustração. Porque, às vezes, os pais trabalham muito, não tem tempo para dar atenção para a criança, não tem tempo para corrigir, às vezes se sente culpado em corrigir, e as crianças vão crescendo nesse meio sem saber lidar com a frustração. Minha irmã psicóloga pode perguntar para ela, né, o número de casos que ela atende e qual que é a causa principal, pessoas que não sabem lidar com as frustrações. E aí, nessa pesquisa, ela descobriu o quê? Que muitas doenças, né, como alergias, as gastrites, úlceras, asma, fibromialgia e outras doenças eram puramente emocionais. E quais eram os principais sintomas? Então, dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal, inchaço e outros. E se não tratados, 40% desses casos virariam uma depressão. E 20% desses casos virariam crise de ansiedade, né, síndrome do pânico. E o que é, então? Né? O pânico, na verdade, só para explicar, né, quando eu falo crise de pânico, é uma crise de ansiedade generalizada que dispara o coração da pessoa, sobe a pressão, pode subir a pressão lá em cima, pode descer, depende. Né? Da falta de ar, dá formigamento no corpo inteiro, a pessoa tem uma sensação de medo, uma sensação de que vai morrer. E se a gente fizer exames nessa pessoa no momento da crise, o exame vai detectar tudo isso. Se você pegar o pulso da pessoa, você vai ver que o pulso dela está acelerado. Se você fizer uma saturação de oxigênio, você vai ver que ela não está conseguindo respirar mesmo, que ela está tendo falta de ar. Porém, não existe causa física nenhuma que está causando isso. É puramente ansiedade. E a questão é que a vida moderna de hoje exige muito das pessoas. A gente anda estressado, a gente vive estressado e não tem como a gente fugir desse estresse. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde diz que 90% da população é considerado estressada. E isso já está sendo considerado como uma epidemia global. A epidemia do estresse. Então, o que a gente faz? Na verdade, a questão não é tentar fugir do estresse, a não ser que você queira mudar para o meio do mato, virar sitiante. Mesmo assim, talvez você vai viver situações estressantes. A questão é como a gente lida com o estresse. E basicamente, existem duas maneiras de você lidar com o estresse. Você pode ter uma resposta positiva em relação ao estresse, que é quando o estresse causa em você um despertar, um clique, sabe? Vira a chave e aí você se esforça para se adaptar à situação, para realizar, para correr atrás, para resolver a situação que está lhe causando estresse. Então, por exemplo, você perdeu um emprego, é uma situação estressante. E aí, em vez de você ficar deprimido, chorando, não sei o quê, você corre atrás, começa a entregar currículo, pede aqui, pede ali, até conseguir um emprego. Então, melhora a sua capacidade de concentração, melhora a sua agilidade mental. Então, seus pensamentos ficam mais rápidos, mais acelerados, as suas emoções são mais harmoniosas, equilibradas, você tem boa coordenação muscular, você tem um sentimento, uma sensação de vitalidade, de prazer, de confiança. Essa deveria ser a maneira como a gente deveria responder ao estresse. O problema é que a gente não responde assim. Pelo menos a maioria de nós. A gente tem uma resposta negativa, que é totalmente o contrário. A situação estressante provoca o quê? Ansiedade, provoca medo, tristeza, raiva. Você não consegue se concentrar, sua mente fica confusa, você perde sua coordenação motora, você se sente inseguro, frustrado. É assim que a maioria de nós lida com o estresse. E a medicina sempre entendeu que as pessoas adoecem ou por questão de hábitos ruins. Então, a pessoa tem uma vida que teve hábitos, escolhas ruins, e aí um dia o corpo dela vai sentir esses hábitos ruins. Então, a vida inteira ela se alimentou mal, e aí uma hora ela vai ter obesidade, hipertensão, diabetes.
Ou entendia a causa do adoecimento como questão ligada às infecções. Então, a gente tem vírus, bactérias, fungos, protozoários, inúmeros, parasitas que podem provocar esse adoecimento. Até o quê? Até que surgiram doenças como o câncer, doenças autoimunes como, por exemplo, o lúpus, a diabetes autoimune, fibromialgia e outros tipos de doenças que a medicina não conseguiam explicar por essas questões. Não conseguia explicar como uma causa física, como uma infecção, como hábitos ruins. E aí começou a se questionar como é que o corpo pode provocar o próprio adoecimento. Porque é isso que acontece, em doenças autoimunes que a gente fala, no câncer. São doenças que o próprio corpo causa o seu adoecimento. E aí, hoje, então, a medicina precisou se abrir para talvez ter uma outra visão de que nós temos inúmeros fatores que nos estressam. Nós temos fatores que são externos, nós temos fatores que são internos, nós temos fatores físicos, nós temos questões emocionais, questões mentais, nós temos questões sociais, nós temos infecções, nós temos questões espirituais, que tudo isso combinado gera o adoecimento da pessoa. Então, hoje eu não posso mais dizer, afirmar com certeza para você que eu peguei uma gripe, fiquei gripado, porque simplesmente tive contato com o vírus da gripe. Não é mais assim. Talvez eu tenha vivido uma situação estressante na minha vida. Eu tive uma crise, por exemplo, no meu casamento, caiu minha imunidade e eu fiquei vulnerável, suscetível ao vírus da gripe. E peguei uma gripe, que talvez em outra ocasião, se eu estivesse bem emocionalmente, bem mentalmente, que talvez em contato com o vírus da gripe eu não adoecesse. Porque a todo momento a gente está tendo contato com o vírus. E a gente não adoece porque o nosso sistema imunológico está bem, E, então, hoje, a ciência já aceita, que vários fatores podem provocar o adoecimento, a gente não sabe dizer qual que é a causa. E alguns médicos, alguns cientistas já entendem que questões espirituais também podem provocar o adoecimento. E, só abrindo um parênteses, existem muitos relatos bíblicos, a gente sabe, de fatores espirituais que provocaram o adoecimento de pessoas. Lá em Mateus 12, 22, conta a história de um homem que se tornou cego e mudo por um demônio. Não fala na passagem que ele nasceu cego e mudo. Diz a Bíblia que um demônio provocava a cegueira e a mudez deste homem. E quando Jesus expulsou esse demônio, ele ficou curado. Em Marcos 9,14 tem uma criança que tinha convulsões e que também era muda por conta de um espírito maligno. Então, a Bíblia, ela tem inúmeros relatos, se você for ler lá, principalmente nos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, de pessoas que eram atormentadas por demônios e tinham essas doenças provocadas por esses mesmos demônios. Agora, como é que a Bíblia entende essa questão? A gente tem data hoje, não? Pode colocar para mim Gênesis 2:7? Olha lá, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, fôlego, do original, a Bíblia diz que a palavra original é machamá, que significa respiração, espírito, fôlego, tudo que respira, espírito do homem. Existem diferenças teológicas que dizem que esse soprar do espírito, do fôlego não é o espírito. Porém, no original aqui, a gente está vendo que pode significar, sim, espírito, do homem. E a alma do original é nefesh, que a alma significa ser, vida, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão, lugar das emoções, atividade da mente. Também existe uma divergência teológica dizendo que mente e alma são coisas separadas,
E aí, quando eu falar, então, de alma ou mente, você entenda, né? Alma, emoções, mente, pensamentos. E aí você pode compreender da sua forma, ou como se fossem, né, uma coisa, ou coisas separadas. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né, se é o Murilo que está lá, se quiser pôr, também temos aí, ó, corpo, alma e espírito, fala lá, ó, e o próprio Deus de paz, Paulo dizendo, né, vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia está dizendo, tanto em Gênesis quanto em Tessalonicenses, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? Na verdade, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. E Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar, não é? Deus criou o homem para se relacionar com Deus, para se relacionar com a natureza, porque Ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar da natureza, para cuidar dos animais. E quando Ele deu uma esposa a Adão, Deus criou o homem também para esse relacionamento com outra pessoa. E aí, tudo isso para dizer o que eu quero dizer? Que a ciência trabalha, que nem louca, para descobrir o que na Bíblia a gente já tem tudo. Não é? Não falei para você que a ciência entende o quê? Que o homem é um ser bio, psico, social, espiritual? A Bíblia não está dizendo a mesma coisa? A gente é um espírito, tem uma alma, tem um corpo e a gente se relaciona? Então, bio é o quê? É o nosso corpo. Psico, a nossa mente, nossa alma. Social é esse relacionamento que Deus nos criou. E espiritual é o nosso espírito. Então, a ciência ela diz a mesma coisa que a Bíblia diz. As pessoas se matam lá para ficar estudando, em vez de ler a Bíblia. Então, tudo que afeta o nosso corpo, afeta a nossa alma e afeta o nosso espírito. Quer ver? Quando você começa a ter sintomas de uma doença, você fica preocupado, não fica? Porque eu preciso ir no médico, o que será que está causando isso? Eu preciso ver, preciso fazer exame, mas eu tenho medo. Pode a nossa fé ficar abalada, né? Às vezes a gente recebe notícia, um diagnóstico que a gente não esperava, e a nossa fé fica abalada. Então, tudo que acontece com o nosso corpo afeta a nossa alma e afeta o nosso espírito. Tudo que afeta a nossa alma, a nossa mente, afeta o nosso corpo e afeta o nosso espírito também. Às vezes a gente não está bem emocionalmente, a gente começa a sentir dores no corpo, né? Estou com dor no meu corpo inteiro, estou sem ânimo, tem febre. E afeta o nosso espírito também. A gente deixa de orar, deixa de buscar Deus, deixa de vir na igreja. E tudo que afeta o nosso espírito, com certeza, e principalmente, vai afetar o nosso corpo e a nossa alma. Aí só um exemplo prático que eu dei hoje de manhã, eu vou falar para vocês verem como afeta. Se eu chegar para vocês e falar assim, vocês não vão acreditar que eu peguei piolho, já começa a coçar a cabeça, não começa? Você já conversou com alguém de piolho? Coça a cabeça? Você nem está coçando a cabeça, nem tem nada, não tem alergia, mas você falou com alguém que falou de piolho, coça a cabeça. Por quê? É o nosso pensamento, as nossas emoções que estão afetando o nosso corpo. E aí, Salmo 31, versículo 9 e 10, Davi falando, ó, compadece de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado de tristeza. Os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha aqui, Davi reconhecendo que ele estava se sentindo atribulado, ele estava sentindo tristeza, e isso fez com que a alma dele e o corpo dele sentissem isso. Então, ele está falando assim, a minha vida está sendo gasta de tristeza. Os meus anos estão se passando e eu estou perdendo eles em gemidos, em dores. As minhas forças estão se debilitando, estou perdendo as minhas forças.
por causa da minha iniquidade. E os meus ossos, até os meus ossos, estão se consumindo. Então, aqui é a prova real de que a Bíblia entende assim também, de que questões ligadas à alma, à mente, né, o nosso corpo sente. E aí eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel 1, do 1 ao 20, a história do nascimento de Samuel. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Também gostaria de ler 2 Samuel 6, do versículo 16 ao 23. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartindo a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa.
Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, a história de duas mulheres, Ana e Mical. Duas mulheres com a alma amargurada. Ana tinha alma amargurada, ela não comia, ela chorava, ela era triste. Ela fala que ela tinha o espírito dela abalado, a alma amargurada porque ela não tinha filhos. E Mical, só pela fala dela, a gente já percebe a alma amargurada. Ambas vítimas do mesmo problema de saúde, a esterilidade. A Bíblia não relata se elas já eram estéreis antes. Então, a gente vai assumir aqui que a causa principal era a alma amargurada de ambas que estava causando essa esterilidade. Enquanto uma orava ao Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor olhar para mim com benignidade, se ver a minha aflição e não se esquecer de mim, e me der um filho varão, então por todos os dias eu vou entregar esse filho ao Senhor. E ele vai fazer um voto de nazireu, ou seja, ele vai ser consagrado ao Senhor por todos os dias da sua vida. A outra dizia o quê para o marido? Você fez um papelão hoje. Você parecia um vadio qualquer, um prostituto. Olha a diferença de comportamento de ambas. E a Bíblia não fala à toa, né? Não conta a história à toa de Mical, né? Dessa fala que ela teve em relação ao marido, a Davi. E depois, né, fala o texto que ela não teve filhos. Com certeza, ela não teve filhos, ela ficou estéril por conta desse comportamento dela, de alma amargurado. Então, a alma dela amargurada provocou a sua esterilidade. Interrompeu-se ali a geração dela e da sua família, de Saul. Ana, pelo contrário, Ana se deixou ser tratada pelo Senhor. A alma dela foi derramada perante o Senhor. E ela teve a sua alma curada. E, em consequência disso, ela teve o seu corpo curado. Sabe como eu sei disso? Porque lá no versículo 18, depois dela orar, depois dela conversar com o profeta, ela toma o seu caminho, ela come, e o seu semblante já não era mais triste. Então, de uma mulher que estava chorando, sem comer, triste, amargurada, depois dessa oração que ela faz, depois desse derramar da sua alma ao Senhor, ela tem a sua alma curada, ela come, seu semblante já não era mais triste. E isso foi a causa da sua cura, da cura da sua esterilidade. Então, as duas tinham um potencial muito grande de serem mães de pessoas grandes. Ana foi mãe de um grande profeta, de um dos maiores profetas, Samuel, por conta da sua alma que foi curada, por conta da sua humildade, da sua humilhação diante do Senhor, porque ela se deixou ser tratada. Mical teve a sua geração interrompida, porque ela poderia muito bem ter sido mãe de Salomão, não poderia? Um grande rei, o rei que foi sábio, que foi poderoso, que foi rico, poderia ter sido gerado por Mical, que foi a primeira esposa de Davi. Mas não, por conta da sua atitude, por conta de que ela não se deixou ser tratada, por conta da sua alma amargurada, interrompeu-se ali. E quem que Deus escolheu para ser mãe de Samuel? Batseba. Teoricamente, Batseba era um relacionamento que começou da onde? De um pecado. Olha como Deus trabalha. Porém,
né, a atitude de Davi, de Betseba, de se humilharem perante o Senhor, fez com que Deus a escolhesse. Talvez Mical tenha perdido essa grande chance, essa grande oportunidade, esse grande propósito de Deus para a vida dela. E o que a igreja, então, tem a ver com as doenças psicossomáticas? Nós, cristãos, o que a gente tem a ver com tudo isso? Então, eu gostaria de destacar alguns pontos que a gente precisa, sim, enxergar da forma como a ciência está enxergando, de que uma mente, uma alma adoecida, um espírito adoecido, pode, sim, vai adoecer o nosso corpo. Nós vamos ter doenças que não são explicadas por causas físicas, mas que são provocadas por emoções distorcidas, que a gente não vivencia, que a gente não elabora. A gente pode ficar doente, sim. Mas a gente também precisa enxergar além do que a ciência enxerga, que é o quê? O contrário também é válido, o caminho contrário. Uma alma curada, com certeza pode curar o nosso corpo. Um espírito curado, sarado, com certeza pode curar o nosso corpo. E a gente sabe qual que é a resposta para os nossos problemas. A gente tem tudo aqui na Bíblia. Todas as respostas, todos os tratamentos. A gente sabe. E existem muitas doenças aí psicossomáticas que a medicina não diz que não tem cura. A gente pode aliviar um sintoma aqui e ali, mas não tem cura. Mas para Deus, com certeza tem cura. Às vezes a chave é a gente trabalhar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso espírito. A gente também precisa entender, diferente da ciência, que é o quê? Aceitar que o adoecimento passa pela permissão de Deus. Deus tem propósitos que a gente não entende. E às vezes Ele permite sim o adoecimento, Ele permite sim a morte. Não nos cabe questionar a Deus, Deus é soberano, a gente não precisa entender o porquê, a gente não precisa tentar descobrir qual que é a causa, culpa, não sei. Deus é soberano e Ele permite o adoecimento. Lá em Romanos 8:28 diz o quê? Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem propósitos. Existem doenças que não são provocadas como consequência de um pecado, de uma atitude errada, de uma escolha errada. Às vezes a gente adoece porque Deus está permitindo que você adoeça porque Ele quer tratar com você em alguma questão, alguma situação. E aqui vai um alerta, é muito típico a gente julgar as pessoas quando elas adoecem, quando elas têm depressão, quando elas têm câncer, quando elas têm crise de ansiedade. A gente diz o quê? Porque se tivesse perdoado o seu marido, se tivesse perdoado a sua mãe, o seu pai, se tivesse trabalhado isso, aquilo, não teria adoecido, não teria morrido, não teria isso, aquilo. Não nos cabe julgar. A gente tem que fazer outra coisa, não julgar. Um quarto ponto, que é o que eu já disse, a gente já conhece o que nos adoece. Os médicos, eles têm um livro assim gigante que chama CID. Né? Nesse livro consta lá todas as doenças, como elas são ocasionadas, quais são os sintomas. E aí, quando você vai ao médico, ele precisa te dar um diagnóstico e ele vai procurar lá no livro dele, você tem isso. A gente não tem CID nenhum, a gente tem a Bíblia. A gente nem precisa de CID. Se você for ler lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, tem todos lá o fruto da carne. Se você for ler lá em 2 Timóteo 3, tem tudo lá. O que causa o adoecimento da nossa alma. Eu só vou citar aqui, tá? Que pode adoecer o nosso corpo. Então, olha só. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, ira, discórdia, invejas, bebedices, glutonarias, egoísmo, avareza, arrogância, blasfêmia, desobediência, ingratidão, ingratidão adoece, viu? Irreverência, desafeição, implacabilidade, as pessoas são implacáveis hoje, né? Em 2 Timóteo fala, são caluniadoras, são cruéis.
não tem domínio de si, não tem piedade. Tudo isso adoece a nossa alma. Já é, na verdade, um sintoma de uma alma doente, de emoções doentes. Tudo isso pode provocar o adoecimento do nosso corpo. Um quinto ponto, a igreja, ela deve ser o caminho de cura. Por quê? Porque quando a gente vive em comunidade, né, viver em comunhão, viver em célula, tudo isso promove o que é um ambiente onde a gente pode se abrir, onde a gente pode conversar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. A gente pode se aconselhar, pode ter a nossa fé fortalecida quando a gente compartilha com o irmão das nossas dificuldades. A gente pode ter o apoio desses irmãos. A gente pode confessar os nossos pecados. A gente pode receber oração. Às vezes a gente recebe uma palavra de alguém. Tudo isso faz da igreja uma comunidade terapêutica. Ou seja, viver em comunidade é uma terapia para todos nós. E isso é um privilégio. É um privilégio para mim e para você ter uma igreja, ter irmãos que nos suportam, que nos ajudam, que nos fortalecem, que oram por nós. A gente percebe isso quando a gente conversa com as pessoas que não participam de uma igreja, no nosso trabalho, na escola. Como as pessoas são carentes quando elas passam por dificuldades, quando elas passam por situações difíceis, por situações estressantes, elas não têm com quem falar, elas não têm com quem se abrir, não tem quem ore por elas, não tem quem as apoie, não tem quem lhes ofereça um abraço. Não tem ninguém, porque às vezes nem as pessoas da própria família convivem bem. Então, viver em igreja é um privilégio para mim e para você. E a gente precisa estar sensível e ser esse instrumento de cura na vida, uns dos outros, né? Eu faço aula de modelagem com mais 2 mulheres. E outro dia, finalzinho do ano passado, bem no dia da aula, era aniversário de uma das meninas que fazem aula comigo. E aí, ela só comentou assim que ia ser o aniversário dela e que ia cair bem no dia da aula. E aí, nesse dia que foi o aniversário dela, eu passei na casa do bolo, peguei um bolinho, fiz um cafezinho, fiz um suco e levei para a aula para comemorar o aniversário dela. E aí, quando eu cheguei lá na aula, eu falei para ela, olha, comprei esse bolinho, não consegui fazer, é simples, mas eu comprei esse bolinho para comemorar seu aniversário. Fiz um café, fiz um suco para a gente comemorar seu aniversário. E aí, para minha surpresa, os olhos dela se encheram de lágrima. E ela começou a chorar. E eu fiquei assustada. Eu falei, mas por que você está chorando? O que aconteceu? Ela falou assim para mim, sabe, Laís, é a primeira vez que eu comemoro meu aniversário. Durante toda a minha vida, meus pais nunca se lembraram do meu aniversário. Eles cumprimentavam meus irmãos no dia do aniversário deles, mas do meu aniversário eles não se lembravam. E até hoje, eu nunca comemorei meu aniversário. Eu faço a festa de aniversário para os meus filhos, mas o meu aniversário mesmo, eu nunca comemorei. E aí ela me disse assim, você foi um instrumento de cura na minha vida. Olha que importante. Aí eu comecei a chorar, né? Também. Por quê? Porque a gente precisa ficar sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim, compra um bolo e leva. É uma coisa tão simples. Para mim nem parecia assim muito, porque eu falei, eu gostaria de ter feito. Eu gosto de fazer um bolo. Não consegui nem fazer. Comprei um bolo simples de fubá lá com goiabada, que eu sabia que era o que ela gostava, e levei. E olha o tamanho da cura que foi na vida dela. Ela falou, a partir de hoje eu vou começar a comemorar meu aniversário. Eu falei, sua vida é preciosa. Para Deus, é uma vida preciosa. Então a gente precisa estar sensível. Lá em Salmo 133 diz assim, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida. Então viver em união, viver em comunhão, é onde o Senhor ordena a bênção, é onde o Senhor ordena a vida.
Bom do original é assim, ó, como é bom, como é excelente, como é valioso, como é melhor, como é próspero. Aquele que vive em união, como é feliz, como traz benefício, como traz bem-estar para você viver em comunhão. E além de tudo isso que eu falei, né, dessa vida na igreja, em comunidade que traz cura, a gente conhece um Jesus que Ele próprio é a vida, é a cura. Jesus veio para nos trazer vida abundante, né? João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. João 14:6. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que liberta? A verdade. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Então nós temos esse privilégio maior ainda de conhecer um Jesus que Ele próprio é a vida, é a cura. E eu gostaria agora de fazer uns alertas para a igreja, para mim, para você, que é um alerta para a religiosidade. A gente tem pensamentos e crenças que muitas vezes estão distorcidos. A gente distorce a Bíblia, distorce, pensa errado, tem crenças erradas. E eu vou falar algumas dessas distorções. Primeira delas, eu não preciso de um médico, Deus vai me curar. É uma crença perigosa. Deus cura? Claro que cura. Deus cura através de um médico? Cura. Deus cura através de um remédio? Cura. Você procurar por um médico não significa que você está deixando a sua fé de lado. Você não tem menos fé porque você está procurando um médico por uma ajuda, por um tratamento. Você não está deixando Deus de lado, você está fazendo a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte. E quem somos nós para dizer para Deus que a nossa cura tem que ser do jeito que a gente quer? Porque se não for Deus vir e fazer um milagre na minha vida, não vai ser cura. Quem somos nós? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, cuidado com essa crença, com essa religiosidade, de dizer, não preciso de um médico, Deus vai me curar. Claro que Deus vai curar, mas Deus cura através de inúmeras formas. Outra crença errada, Deus castiga as pessoas quando elas estão doentes. Deus está punindo os pecados. Já ouvi muito isso. E às vezes a gente se pega pensando assim, que Deus promove a doença porque Ele está castigando a pessoa por um erro. Às vezes a gente adoece sim por consequência de escolhas erradas. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo desse pensamento que a gente tem de achar que Deus está punindo, castigando e por isso Ele está dando uma doença. Não é assim. Como que o mesmo Deus que dá a vida é o Deus que dá a morte? Lá em Mateus 11:30 fala que o fardo dele é leve. Em 2 Pedro 2:9 diz que o Senhor livra os piedosos das provações e Ele reserva sim o castigo para quem? Para os injustos. Quando? No dia do juízo. O castigo para os injustos vem no dia do juízo. Romanos 8:1 e 2 fala assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então você não está adoecendo por uma questão de pecado. Pode ser uma consequência, mas nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque você está aceitando a lei do Espírito da vida, não da morte ou do pecado. E eu nunca vou me esquecer que quando a Rebeca adoeceu e a gente ia lá no Boldrini visitá-la, tinha um menininho de 7 anos, mais ou menos, uns 8 anos, que ficava no quarto ao lado, e ele também estava em tratamento de câncer, e ele orava, ele se ajoelhava no chão, e ele orava e gritava, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, e eu sei que o Senhor está me castigando, eu sou errado, eu sei que eu mereço essa doença. Gente, uma criança de 8 anos,
dizendo que merece uma doença porque é pecador. Olha o que os pais estão ensinando para essa criança. Nunca vamos esquecer disso. Precisa tomar cuidado com as nossas crenças, daquilo que a gente ensina para as crianças. Deus é bom. Ele é amor. Não vai punir ninguém com doenças. Outra crença errada. Eu sou filho de Deus. Jamais Ele vai permitir que eu tenha depressão, que eu tenha ansiedade, que eu tenha fibromialgia, que eu tenha lúpus, que eu tenha isso, porque eu sou filho de Deus. Acontece o quê? Que Deus, Ele honra com a sua palavra, Ele não volta atrás. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente fez escolhas erradas durante toda a nossa vida, se a gente tem escolhas de pecado, se a gente se alimenta mal, se a gente bebe, se a gente fuma, se a gente usa droga, se a gente se prostitui, é claro que vai ter uma consequência. Não por castigo de Deus, mas é uma consequência da sua escolha. Em Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Tiago 1:9 diz que Deus não tem variação, nem sombra de dúvida, de mudança. Em Neemias 23:19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus disse, quando Jesus veio para te livrar da lei, do pecado e da morte. Ele é a graça que veio para te resgatar. Porém, eu não vou tirar a consequência do seu erro, do seu pecado. Você vai passar pelas consequências daquilo que você escolhe. Deus permite, mas não significa que Ele está sendo injusto, não significa que Ele está castigando. A gente está pagando pelas nossas consequências. É simples. Né? O salário do pecado é a morte. Ele não vai voltar atrás. Mas não é porque Deus é ruim, mau. Não é porque Ele está punindo. Somos nós mesmos. Outra crença errada. Não é porque a gente tem uma vida de santidade, de oração, de busca, de leitura da palavra, que a gente está imune a essas doenças da alma. Então, as pessoas às vezes acham que porque ora, porque lê a Bíblia, porque vem na igreja de domingo, de sábado, de quarta-feira, porque faz célula, que está imune a qualquer tipo de doença. Só que a Bíblia, ela tem registros de fiéis e santos que foram acometidos por doenças físicas, emocionais e espirituais. Lembra de Elias, quando ele foi perseguido por Jezabel? Ele ficou deprimido. Elias entrou em depressão. Ele não comia, chorava, dormia. O anjo precisava ir lá acordar ele. Elias, come. Levanta daí, anda. Ele ficou deprimido. E ele era um baita de um profeta deprimido. Paulo, ele tinha um espinho na carne que era o quê? Um espírito maligno que o atormentava. Deus não tirou, Deus falou que para ele, minha graça te basta. Então, ele tinha esse espírito maligno, essa questão espiritual que o atormentava, e Deus não tirou. Ninguém está imune. A gente adoece sim, a gente tem ansiedade sim, a gente tem depressão sim, a gente tem fibromialgia sim, tem lúpus, tem uma variedade de doenças e sintomas que são provocados pela nossa alma, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos ruins. Outra crença, psiquiatra e psicólogo é para louco. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Porque eu não vou no psiquiatra, eu não vou no psicólogo, porque é só para gente louca. Só para quem não tem os 11 em campos. O cunhado fala isso, quem não tem 11 em campo. Gente, psiquiatra e psicólogo é para todos. Não é para quem está louco. Às vezes a gente precisa conversar com alguém. E às vezes você não se sente à vontade para se abrir com alguém da sua família, para se abrir com algum irmão da igreja, para se abrir com um pastor. E você procura um psicólogo para conversar e compreender suas emoções, para falar daquilo que está te afligindo, te amargurando. Você precisa falar, expor, conversar. Não é porque você está louco, é porque você está precisando conversar com alguém. Às vezes você precisa sim procurar um psiquiatra, tomar remédios que vão colocar os seus hormônios no lugar.
Porque é isso que acontece. Quando a gente tem problemas emocionais, mentais, tudo isso mexe com os nossos hormônios, eles ficam tudo fora do lugar. E aí as coisas começam a acontecer no nosso corpo. E às vezes a gente precisa tomar assim, remédio para colocar tudo em ordem. Então para de pensar que psiquiatra, psicólogo é para gente louco. Até os psiquiatras e os psicólogos, o Leandro estava me lembrando hoje, eles precisam fazer terapia também. Porque está todo o tempo ali ouvindo problemas, ouvindo as pessoas e acaba absorvendo, né, essas coisas e também adoece. Tem um livro que fala isso, Quem Cuida do Cuidador. Fala isso, que as pessoas que cuidam, né, também adoecem. Pastores, filhos de pastores, líderes, adoecem sim. Porque a gente está ouvindo as pessoas, os problemas das pessoas o tempo todo e a gente precisa extravasar isso de alguma forma, senão a gente vai absorver e também vai adoecer. A gente também precisa de ajuda. Outra crença errada. Eu ocupo um cargo importante na igreja, o que vão pensar de mim se eu adoecer, se eu tiver depressão, se eu dizer que estou com ansiedade, se eu dizer que eu preciso ir num psiquiatra, se eu dizer que eu estou fazendo terapia com um psicólogo. Ninguém aqui é legitimado ou validado por questões, por aquilo que necessita. Né? Não é porque você precisa fazer uma terapia que você tem menos valor e que você não pode estar no louvor, não pode ser um líder de célula, não pode trabalhar na igreja, não pode ser um pastor, não pode ser um ministro. A gente é ser humano, a gente está sujeito às nossas emoções e às vezes a gente não lida bem com as nossas emoções. A gente está sujeito a ter pensamentos ruins. E às vezes a gente precisa sim de remédio, precisa sim de terapia e tudo bem. Tudo bem a gente precisar. O importante é a gente estar bem, corpo, alma e espírito. O importante é a gente procurar ajuda. E eu queria fazer um alerta para a responsabilidade da igreja. Porque assim como eu falei para você que a igreja tem que ser esse instrumento de cura para as pessoas, para a cura da alma, para a cura das emoções, para a cura dos pensamentos, a igreja tem que tomar cuidado. Porque essa vida em comunidade, essa vida na congregação, essa vida em célula, nos expõe e nos deixa mais vulneráveis. É ou não é? A gente se abre na célula. A gente se abre com o pastor, a gente se abre com o líder, com os irmãos, a gente conta das nossas dificuldades, a gente conta quais são as nossas fraquezas, a gente conta os nossos pecados, confessa os nossos pecados. E se a gente não for sensível, a gente pode piorar ou até provocar uma doença na alma dessa pessoa. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com emoções e comportamentos que são tóxicos dentro da igreja. Sabe? Comportamentos do tipo ciúmes, inveja, fofoca. Às vezes o irmão vem e conta uma dificuldade, aí você corre fofocar lá pro irmão. Porque fulano de tal veio falar para mim que fez isso, isso e aquilo. Você está fazendo o quê? Você está expondo a pessoa. Você está expondo a sua fraqueza. E a gente que é mais maduro na fé, precisa ajudar e suportar os imaturos na fé. Então, se a gente percebe pessoas que pensam assim, ai, porque o pastor, como que falavam? Que a pastora é assim, cachafona, né? Vocês são assim, né? Porque a pastora prefere a família não sei quem, porque o pastor prefere aquele, porque eu não tenho oportunidade nessa igreja. Tenho tanta vontade de trabalhar, de servir. E aí, se você não for sábio, você vai falar o quê? É mesmo. O pastor não dá oportunidade para ninguém, o pastor prefere aquele, a igreja isso, a igreja aquilo. Opa, você está o quê? Piorando a situação, os sentimentos, os pensamentos ruins. Está todo mundo dentro da igreja querendo ser útil, trabalhar, e a gente precisa estar sensível a isso, perceber e ajudar, e interromper ali,
Não, não é bem assim. Então você precisa conversar com o seu líder, você precisa conversar com o pastor, porque não é bem assim. Imagina que ele prefere tal, porque você não tem oportunidade. Você já se apresentou? É isso que a gente tem que falar. Você já se apresentou? Vou orar então por você. Você sabe qual que é o seu talento, qual que é o seu dom? Vou te ajudar. Essa tem que ser a nossa fala. Então, é as duas pontas, né, da faca de dois gumes lá. A igreja ela pode ser um instrumento de cura, mas ela também pode causar o adoecimento nas pessoas ou piorar, acentuar os problemas. E lá em Romanos 15:1 fala que aqueles que são fortes devem suportar as debilidades dos fracos. A gente jamais deve expor as fraquezas do nosso irmão. Noé, quando ele desceu da arca, a Bíblia relata que ele teve um momento em que ele bebeu muito, ficou nu. E aí o filho dele, Cã, correu expor a nudez do pai para os outros irmãos. E ele pagou uma séria consequência. Ele e toda a sua geração por conta disso. Então, jamais exponha as fraquezas do seu irmão. Você tem que ser instrumento de cura na vida do seu irmão. Um instrumento de apoio, de suporte. Não daquele que só piora, daquele que só agrava a questão emocional, a questão mental, a questão espiritual. Ore por seu irmão em vez de fofocar por ele. Converse com ele. E aí, por último, para encerrar, como que a gente lida então dentro da igreja com as doenças psicossomáticas que são causadas pela alma, pelas emoções, pelos pensamentos, pelos sentimentos, por questões espirituais? Primeiro, a gente precisa ter aceitação. E essa eu acho que é a questão principal. Porque a gente não aceita. Quando a gente adoece, quando a gente precisa de ajuda, quando a gente tem uma depressão, uma ansiedade, quando a gente vê que o estresse saiu do controle, a gente não aceita. Mas a gente precisa ter essa aceitação. Acontece nas melhores famílias, acontece com o melhor crente. Acontece. Ninguém é imune. A Bíblia já provei para você. A Bíblia tem pessoas que não foram imunes. A gente precisa refletir. Será que Deus quer trabalhar algo na minha alma? Será que tem alguma emoção tóxica, algum comportamento errado, algum pensamento errado? Será que eu perdi a minha comunhão com Deus? Será que eu me afastei da igreja? Precisa refletir. Refletir, sim, sobre os nossos sentimentos. Por que eu estou me sentindo assim? Por que será que aquilo que o Leandro falou para mim provocou esse sentimento dentro de mim? Essa emoção, esse comportamento, essa reação, não costuma agir desse jeito. A gente precisa refletir, entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. A gente precisa aprender a fazer terapia com Deus. Sabe o que é terapia com Deus? É sentar, ajoelhar, falar com Deus, contar para Deus dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas fraquezas, das suas dificuldades, dos seus pensamentos, contar para Deus do seu pecado, ter intimidade com Deus, ouvir Deus, deixar-se ser tratado por Deus, deixar que a sua alma seja curada, que o seu espírito seja curado, assim como Ana fez. Ela derramou sua alma e seu espírito diante de Deus. E ela foi curada, tanto alma, corpo e espírito. E a gente precisa procurar por ajuda profissional, sim. Porque muitas vezes o tratamento é necessário, às vezes as coisas fugindo do controle por muito tempo. E a gente precisa, sim, de tratamento, a gente precisa por ajuda. O profissional, ele vai te ensinar ferramentas, técnicas importantes de como você lida com as emoções, como você lida com as frustrações, como você lida com as perdas, como você lida com a ansiedade, como você lida com o estresse. É importante. E só você pode, só eu posso dizer qual que é a ordem dos processos. Às vezes, só a terapia com Deus resolve. Às vezes, não. Então, só a gente pode dizer quando é necessário procurar ajuda de um profissional,
quando é hora de procurar o líder, quando é hora de procurar um profissional, quando é hora de conversar com o marido, com a esposa, quando é hora de conversar com o líder, só você sabe dizer. E para encerrar, eu queria dizer que as doenças psicossomáticas é um assunto muito sério, muito importante, que a gente precisa estar atento. Porque a gente nunca teve tantas pessoas com problemas de alma dentro da igreja, tantas pessoas com problemas nas emoções, nos pensamentos dentro da igreja. Desde que eu nasci, né, desde que eu era pequena, meu pai, minha mãe nessa vida pastoral, e eu sempre me envolvi, né, na liderança da igreja, com os ministérios, sempre trabalhei para o reino. E desde sempre a gente foi acompanhando a evolução, né? Então eu lembro que antigamente, aqui, né, no mundo, as igrejas eram lotadas de pessoas que precisavam de cura porque eram paralíticas, porque precisava de cadeira de roda, porque era cego, porque era mudo, porque era surdo. E com o avanço da medicina, a gente foi deixando de ver essas pessoas. Porém, a gente tem percebido, pelo tanto das necessidades das pessoas da igreja, aqui em outras igrejas, que as questões emocionais estão se agravando, que as questões de pensamentos estão se agravando, que as pessoas estão cada vez mais doentes na alma, mais doentes no espírito. Eu costumo dizer que a igreja coleciona pessoas doentes. Como coleciona pessoas doentes? Doentes na alma, que precisam de cura. Pessoas frustradas, pessoas que se sentem inúteis, pessoas que se sentem rejeitadas, com rejeição, né, no coração, que cresceram com esse sentimento de rejeição, pessoas que têm uma autoestima lá embaixo, que às vezes você não percebe, às vezes, né, que a pessoa está ali, você passa por ela, e aí ela fica triste porque você não olhou na cara, porque você não cumprimentou. Eu sou uma pessoa muito desligada. Às vezes eu vou no mercado, eu não vejo as pessoas, porque eu estou preocupada com o que eu tenho que comprar, com a minha lista, com isso, com aquilo, com o meu tempo. E o Leandro, ele fica bravo comigo, ele fala: Laís, tal pessoa estava na sua frente, você não viu, não cumprimentou. Mas não é porque eu quis, foi sem querer, não vi, não percebi. E aí, às vezes, as pessoas se sentem rejeitadas. Porque a gente não foi sensível, porque a gente não viu, não cumprimentou. Então, a gente nunca teve tantas pessoas doentes que se sentem inúteis, pessoas tristes, pessoas depressivas, pessoas frustradas dentro da igreja. A gente nunca teve tantas pessoas assim dentro da igreja. Nunca. E todas essas pessoas precisam conhecer a verdade, conhecer a Cristo, saber que Deus nos chamou por cabeça, não por cauda, lá em Deuteronômio 28:13. Saber que eu e você somos uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então você e eu somos um povo escolhido por Deus para anunciar essa verdade, para anunciar Jesus Cristo, para ser um instrumento de cura na vida do irmão, para ser sensível, para se atentar para as necessidades emocionais do irmão, para as questões espirituais, para orar por ele, para suportá-lo, para ajudá-lo na fé, para dar uma palavra de cura. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente chega para o irmão e fala alguma coisa que traz cura. E a gente não sabe nem que foi esse instrumento de cura na vida do irmão. Então, sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Sejamos sensíveis um ao outro. Nunca se esqueça de que essa vida aqui em comunidade, ela é cura, ela é vida para todos nós. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo pode ser o responsável por causar uma doença emocional na vida do irmão. Por piorar as questões emocionais e às vezes até pelo abandono da fé. E claro que a pessoa faz escolha às vezes, né, de se apostatar da fé.
Mas ai de você se você tiver um pezinho de responsabilidade. Deus vai cobrar o sangue desse irmão, da gente. Amém?